Saudação de paz, minha gente querida, meus colegas pastores de todo o Brasil. Eu sou Israel Alves Ferreira, estamos na TV CPAD, falando sobre aconselhamento pastoral. Nós temos colocado isso com objetividade que o aconselhamento pastoral não é um conselho isoladamente, é um processo de orientação, pode demorar algum tempo. E nós temos alguns temas. Eu vou começar hoje a falar um tema sobre patologias, psicopatologias, ou seja, patologias mentais e emocionais. E vamos começar com a mais simples de todas, que é a ansiedade. Nós todos temos um grau de ansiedade, que é ansiedade é uma preocupação em alto nível, muita preocupação. Mas existe a ansiedade própria do ser humano, que é a ansiedade positiva, quando alguém vai fazer um concurso, vai fazer um vestibular, alguém vai para o médico, fica ansioso, como é que estou eu. Essa ansiedade todo mundo tem, né? Esperando a hora do almoço, a hora do jantar, ou esperando fazer uma viagem maravilhosa no final do ano, ou ir para um congresso, para uma convenção. São aquele dia que você usa o terno novo, a roupa nova. Sei lá, as mulheres, as crianças, todo mundo tem seu grau de ansiedade. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é os transtornos de ansiedade que envolvem o pânico, que envolve as fobias, uma série de coisas. E hoje eu quero falar especialmente sobre o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e como se comporta um conselheiro na relação a isso. Como todo mundo tem ansiedade, eu quero chamar de ansiedade orgânica, natural, normal, aquilo que é uma preocupação que todo mundo tem de qualquer coisa comum. E nós vamos trabalhar uma ansiedade patológica, que é a ansiedade que gera algum tipo de sofrimento, que gera algum tipo de angústia mais profunda. E às vezes a lógica pode ser ambiental, não é? Como estresse do trabalho, ambiente de alta pressão psicológica que as pessoas vivem, pessoas vítimas de abuso físico ou psicológico, que vai haver ansiedade contínua, morte de um ente querido, divórcio, são coisas assim, são as causas circunstanciais da ansiedade, do que envolve o ambiente que a pessoa está vivendo, as circunstâncias que a pessoa está vivendo, não é? Existem fatores de risco. O sexo, por exemplo, as mulheres têm mais ansiedade, o dobro de ansiedade como na depressão, do que os homens. Os homens também têm ansiedade, mas as mulheres, por serem mais emotivas, por terem um sistema de compensação, um sistema límbico no cérebro mais desenvolvido do que diz respeito às emoções, a mulher pode ser vítima mais de ansiedade. Em relação também à personalidade. Cada temperamento vai gerar um grau menor ou maior de ansiedade. Tem pessoas que são ansiosas pelo seu temperamento, vamos dizer, sanguíneo, que a pessoa tem aquela ansiedade, de vontade de estar ali sempre, aquela vontade de participar de tudo, de estar em todas. E tem pessoas que já são mais ansiosas congenitamente, desde o seu nascimento, já tem uma tendência à ansiedade. Isso também é uma causa importante, né, da ansiedade. Então vai o meio ambiente, a personalidade, as circunstâncias e os traumas que a pessoa tem desde a infância, os abusos sofridos na infância, as coisas que as pessoas passaram pela vida, os traumas da existência humana, da angústia humana, pode gerar ansiedade patológica. Estou me referindo não à ansiedade normal, que todo mundo tem. Estou me referindo a uma ansiedade patológica, que eu vou dar alguns sintomas aqui para vocês. O TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, o sintoma é o sentimento de medo, apreensão frequente, né? Medo de qualquer coisa, incapacidade de enfrentar a angústia, incapacidade e intolerância aos dilemas da vida, às crises da vida, a questão da intolerância, às incertezas da própria existência, porque aquilo que nos traz segurança, né? Tem coisa que é insegura, o futuro é inseguro, e as pessoas ficam muito ansiosas em relação ao futuro, é uma causa importantíssima. A incapacidade que a pessoa tem de relaxar, de parar, dizer hoje está tudo na mão de Deus. Ou seja, nós temos naturalmente uma incapacidade de colocar as coisas na mão de Deus e dormir. As pessoas têm insônia,
A ansiedade é provocar insônia, inquietação e aquela preocupação demais com o que pode acontecer ou não acontecer amanhã, com a morte, com o futuro, não é? E o sintoma também, a pessoa vai ter uma dificuldade de concentração, não vai se concentrar para ver as coisas, e vai ficar tenso para falar em público, vai tentar evitar situações, ficar no meio das pessoas, as pessoas têm essa ansiedade em relação à multidão, de quer se isolar, essas coisas assim, não é? Pode ter sintomas físicos, como sensação de tensão, rigidez muscular, dores no corpo, dores de cabeça, problemas para adormecer, inquietações, coisas assim, náuseas. Pode ter a ansiedade, pode ser tão grande que a pessoa possa ter isso. Mas a pessoa deve procurar um psicólogo, um psicólogo principalmente, e um psiquiatra, se for um caso mais grave, quando vê uma preocupação excessiva que acarreta um desempenho diminuído no trabalho, nos estudos, quando você não consegue um desempenho como marido, como esposa, como pai, você não consegue um bom desempenho como empregado, como pastor, como professor, você começa a perder qualidade de trabalho, qualidade de vida, quando você começa a ter insônias constantes, quando você começa a não se alimentar corretamente, quando você tem uma série de... Porque a ansiedade, sem dúvida alguma, é uma síndrome de pensamento acelerado, que aquele Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado, daquele pensamento que não para nunca, a ansiedade está por aí. Naquela questão de ficar pensando sobre coisas, sobre perigos, sobre coisas que podem acontecer, sobre tudo dar errado, sobre morrer enquanto está dormindo, sobre isso, coisas assim. Muito crítico essa situação das pessoas que vivem com ansiedade. Ansiedade generalizada, que a pessoa adoece a ponto de não conseguir ser um bom marido. Pastor não consegue mais ser um bom pastor, porque é tão ansioso, tão preocupado com as coisas da igreja, tão preocupado com os resultados, tão preocupado com os números, tão preocupado com as ovelhas, que ele vai entrar numa situação de calamidade emocional por causa da ansiedade que está sendo provocada, né? E ele vai ter uma série de problemas físicos, inclusive, na pele, nos brônquios, no estômago, uma série de coisas que são somatizadas, chamam de psicossomatização. Você somatizou, aí você vai ter problemas. Mas eu quero que você pense hoje, conselheiro, como é que a gente vai trabalhar com uma pessoa que está vivendo uma ansiedade grave. Primeiro você tem que pensar o aspecto espiritual, que diz 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Você pega aquele texto de Jesus no Sermão da Montanha, que fala, não fiqueis ansiosos pelo que haver de comer, de dormir, que o vosso Pai que está nos céus cuida de vocês. Aí aquele texto de Jesus fala sobre as aves do céu, sobre os lírios do campo, o cuidado que o Pai Celestial tem com as pessoas, o cuidado que nosso Pai tem com os ansiosos, para que ansiedade, às vezes, é o oposto da fé. Às vezes pode ser uma coisa já que é genética, pode ser uma coisa mais profunda, mas na maioria das coisas que nós ficamos ansiosos demais nós estamos tendo uma crise de fé, que o justo verá pela fé. Então o conselheiro precisa lidar com a Bíblia para lidar com essas pessoas, mostrando que a ansiedade é vencida pela fé. Existe todo um trabalho dos terapeutas da linha cognitivo-comportamental que lida com o pensamento, com relaxar, com respirar fundo, com mudança de pensamento, abrir de pensar nas coisas que estão de cima, não nas que são da terra. Então, os terapeutas que lidam diretamente com ansiedade, que são especialistas nisso, eles vão lidar com mudança de pensamento, mudança de hábitos, exercício físico. A pessoa precisa acompanhar o seu desenvolvimento, a diminuição dos sintomas. No processo de tratamento, tem que constantemente trabalhar com o seu aconselhado, se os sintomas estão melhorando, levar essa pessoa a cantar, ouvir música cristã, ouvir a mensagem,
ler a Bíblia, decorar versículos bíblicos, tudo isso pode ser uma forma de terapia. Na terapia cognitivo-comportamental, vai levar a pessoa a se aceitar como é, assumir compromissos de mudança sobre o seu comportamento, assumir as metas que ele tem quando vai trabalhar, como você vai trabalhar com ele. Qual é a nossa meta quando você vai trabalhar com uma pessoa assim? A meta de uma pessoa com ansiedade é diminuir o seu sofrimento, diminuir a sua angústia, melhorar o seu relacionamento familiar, melhorar a sua ação no trabalho, a sua atitude no trabalho, melhorar como lidar com as pessoas, melhorar como lidar com seus próprios pensamentos. O trabalho do terapeuta, do conselheiro, é que a pessoa mude sua maneira de pensar. Mude sua maneira de pensar. E isso, existe exercícios físicos, existem exercícios de respiração, existem exercícios de escrever em casa todo sintoma da sua ansiedade e trazer para o conselheiro trabalhar cada uma com eles, orientando o que ele fazer em cada uma delas, como o terapeuta faz. Então, uma série de coisas assim que a gente pode fazer e lidar com ele na intolerância ao sofrimento, intolerância à incerteza, o medo de morrer, o medo de quando o marido sai e a mulher tem medo do marido não voltar para casa por causa da violência que está. Essas coisas, esses medos que têm fundamento e tem medos que não têm fundamento algum. Por exemplo, medo de subir no elevador. Elevador é um meio de transporte seguro. Medo de entrar no carro porque tem um acidente e ficou ansioso em relação, às vezes, uma causa de um estresse pós-traumático, que a pessoa teve um acidente e não anda de carro e aquilo cria um pânico na família. Vem para o aconselhamento. Ore com ele. Trabalhe cada tema, faça uma lista de prejuízos emocionais. Se for uma causa lá da juventude, uma causa de um abuso, uma causa de uma violência que ele foi vítima, tem que trabalhar a questão do perdão. Trabalhar a questão de se libertar do passado. Conforme Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então precisa trabalhar essa libertação daquilo que pode ser a causa da ansiedade, pode ser uma causa passada, uma causa de violência, uma causa de desrespeito, uma causa de calúnia, de difamação, coisas assim. Essa pessoa precisa aprender a perdoar, se libertar disso. Depois trabalhar os processos atuais na vida da pessoa. Os processos ansiosos. Aquilo que está gerando ansiedade na vida da pessoa. E às vezes a ansiedade generalizada, a ansiedade patológica, é uma ansiedade inexplicável, que não tem explicação. Eu estou ansioso por isso. Porque essa pessoa vai fazer uma prova, eu estou ansioso pela prova, isso não é doença. Quando a pessoa tem uma ansiedade, que ele não tem explicação por que está assim, as explicações deles todas são vagas, todas são sem fundamento, para ele ter fundamento. Então precisa trabalhar os fundamentos dele em cima daquilo. O convencimento. Precisa exercitar aquilo, coisas que ele vai para casa para exercitar. Por exemplo, várias vezes dizer um versículo da Bíblia. Por exemplo, cantar uma música algumas vezes. Por exemplo, citar frases de efeito para ele mesmo. Se olhar no espelho e dizer, eu sou vencedor, eu sou uma pessoa abençoada, Deus está comigo. Ou seja, aquela relação da pessoa com ela mesma. Então, uma série de coisas que um conselheiro pode lidar. E outra coisa importante é o acompanhamento, porque um conselho só, como eu digo, não cura, a não ser que seja uma oração. A pessoa vai chegar com depressão, com ansiedade, até esquizofrenia, você orar e ele ficar curado na hora. Eu não discuto isso, isso aí é bíblico, isso aí é um milagre. Mas se for um processo de tratamento, ele tem que ter começo, meio e fim, ele tem que ter retorno, se os sintomas estão diminuindo, estão, não é, melhorando, se piorou, por que piorou, os ambientes que estão ansiosos para ele, os ambientes que são inquietantes, você vai não mandar ele fugir daquele ambiente, mas os enfrentamentos, que é a pessoa ter um enfrentamento sistemático, não é? Que a pessoa vai enfrentar, por exemplo, medo de elevador, subir no elevador algumas vezes, e você acompanha ele, por exemplo, assim. Uma pessoa que você, quando vê, fica ansioso, você vai ter o contato mais com aquela pessoa. Se a pessoa tem medo de barata, por exemplo, vai mostrar barata na televisão, na filmagem, depois até uma barata mesmo. Ou seja, um processo sistemático de exposição àquilo que a pessoa tem medo.
disposição àquilo que lhe deixa ansioso. Não é? Então isso é uma, chama-se dessensibilização sistemática. Você vai se dessensibilizando aos poucos em relação a coisa que te deixa ansioso. Isso é um trabalho que se faz em pessoas ansiosas, um trabalho que um psicólogo faz, que um terapeuta faz, e que um pastor pode fazer com um conselheiro, para levar a pessoa a mostrar isso não tem perigo, isso não é perigoso, isso não gera, essa coisa que está te gerando essa ansiedade é ilógica. Só falando não vai dar, vai ter que confrontar a pessoa com os seus medos. Então eu quero colocar isso para você, pastor, que a ansiedade é um mal do século, todo mundo tem a sua ansiedade, mas existem os ansiosos doentes, que nem se alimenta bem, nem dorme bem, nem é um bom marido, nem é um bom esposo, nem é um bom aluno, nem é um bom professor, porque a ansiedade se tornou patologia. Nesses casos, precisa de atendimento. Se ele está num caso grave, até falando em morrer, em suicídio, precisa de psiquiatra. Encaminhe para o psiquiatra, não cuide, não faça tudo sozinho. Existe psiquiatra para isso, médico existe para isso. E psicólogo também. Encaminhe para o psicólogo achar que manda psiquiatra, manda. Isso é uma coisa simples e tranquila. Porque a gente pensa assim, Deus cura todos os enfermos, cura. Quando ele não quer curar, ele manda para o médico. Ele deixa que a pessoa passe um processo mais longo, por isso vai para o médico. Então Deus é perfeito nos seus caminhos. Nós não temos que discutir se eu vou no médico ou se não vou. Se está precisando de médico, vai no médico. Só quero dizer a você que o conselheiro cuida de almas, cuida de pessoas. O conselheiro cuida de gente e ama pessoas e cuida de pessoas. Deus abençoe você, conselheiro, e gente que está precisando de conselho, procure seu pastor, procure alguém da igreja que possa te ajudar. Alguém que tenha o que lhe dar, que tenha experiência para lhe ajudar. Um conselheiro tem que ter experiência na vida, tem que ter conhecimento, tem que ter sabedoria. Um abraço para a gente, vamos cuidar das nossas ovelhas com amor, com muita sabedoria. Deus vai nos dar vitória sempre. Um abraço, queridos. Deus os abençoe.